vocês terem uma ideia, o tempo que eu conheço o Orson, conheci o Orson em Mineiros do Tietê ainda. Faz tempo. Faz muito tempo, né, Orson? Somos amigos de longa data, e o Orson faz um trabalho magnífico no Brasil inteiro, mas especialmente aqui na região central do estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo todo, né? O Orson é uma figura muito conhecida, carismática, né? Belíssimas obras, né? Já foi, não sei se continua ainda articulista do Clarim, né? Coordenador de publicações do Clarim. Então, o Orson é um ícone aqui para a gente. É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar essa sua experiência de vida, né? Eu tive um trauma desse de infância também, qualquer dia eu te conto, né? Não precisa também na contar escola. isso. Só fazer uma entrevista com o Raul agora para ele contar esse trauma. Né? Mas, Orson, eu me recordo que quando você estava em Mineiros e você veio para Matão, não teve alguma coisa que veio passada pela espiritualidade, o Caiba Schutel, alguma coisa assim que parece que trouxe você para Matão para dar continuidade ao trabalho do Clarim? Não teve uma experiência dessa? Acho que seria interessante se a gente pudesse conhecer isso, né? Eu me lembro disso e foi uma transferência, foi uma mudança de vida no Orson. Acho que o Orson era bancário, né? Não lembro se era bancário na época. Meio que mudou a vida até profissional, tudo, né? Deu uma virada, uma guinada na vida dele e da família. Na época que ele chegou lá em Matão, eu também trabalhava lá, tivemos muito contato, e eu me recordo que essa experiência foi uma coisa muito importante. Se você puder relatar para a gente, né? Acho que seria legal. Muito prazer estar com você aqui, viu? Raul, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho uma grande admiração pelo Raul. Somos amigos há muito tempo, realmente. E eu conheci o Raul aqui em Matão, numa Conresp. Fiquei encantado com a palestra do Raul. Isso por volta do ano de 2000, aproximadamente, 99, aproximadamente. E aí convidei o Raul para ir falar em Mineiros do Tietê, e ele foi lá, né? Esteve lá, fez palestra, esteve em casa. E daí os nossos laços de amizade se perpetuaram, felizmente, porque já vivemos muitas experiências comuns. Então, Raul, essa história, ela é realmente uma história muito interessante, que foi muito difícil para mim, porque eu era bancário, realmente, eu fui bancário do Banco do Brasil, eu tinha 20 anos de banco, e eu estava vivendo aquela fase que as empresas viveram, o banco sofreu uma transformação muito grande, muito expressiva, e eu não estava suportando a pressão bancária, eu estava ficando doente. A minha mulher já estava aposentada, ela tinha um registro desde muito cedo, ela estava aposentada, e eu estava numa situação um pouco complicada profissionalmente dentro do banco, porque eu não estava me ajustando mais ao novo comportamento da empresa. A empresa tinha lá a sua direção, eram reuniões a todo instante, de manhã e de noite, e eu não estava suportando aquilo. Surgiu-me uma espécie de uma saliência no peito, aqui, bem na frente do peito, que eu pegava com a mão essa saliência, como se fosse uma bola, e eu fui no médico ver o que era aquilo. Foi feita a endoscopia, e o médico falou: rapaz, você não tem nada, você só precisa desestressar. Esse conselho do médico de desestressar foi coincidente com a minha palestra aqui em Matão, quando eu vim para cá, a convite da Conresp, que foi quando eu conheci o Raul. E nessa ocasião, o então diretor de redação da editora O Clarim, o senhor Aparecido Belvedere, veio ao meu encontro dizendo se eu conhecia alguém que gostasse de falar em público, que conhecesse o Espiritismo e que gostasse de escrever, para trabalhar na editora. Eu falei: não conheço, não sei quem é, não faço ideia de quem seja. E fiquei com isso na cabeça, ao mesmo tempo pressionado pela pressão do trabalho e com essa perspectiva, mas não entrava na minha cabeça vir trabalhar no Clarim, de jeito nenhum. Mas os fatos coincidiram também com a cidade de Mineiros do Tietê, que, em virtude da nossa ação social lá no Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos,
que completou 100 anos em 2023, nós fazíamos promoções de alimentos e doávamos a arrecadação para várias instituições. Fazíamos para nós e também doávamos para a Casa da Criança, para a APAI, para o Lar São Vicente. Eram várias instituições, para a própria Igreja Católica da cidade, nossa, uma cidade pequena, todo mundo conhecido. Então, todo mundo vendia pizza, por exemplo, rondelli, massas, e nós doávamos a receita para as instituições. Isso criou um lastro, criou um laço de simpatia tão grande entre a instituição espírita e as demais instituições não espíritas e de assistência social, que, em virtude de um desastre administrativo de um prefeito, eles queriam que eu fosse prefeito. As pessoas começaram a me pressionar para ser prefeito da cidade, porque achavam que a direção do meu esforço seria bom para a cidade, para recuperar a cidade, em função dos estragos administrativos do então prefeito. Então, eu fiquei numa sinuca, eu estava pressionado pelo banco, os políticos fazendo pressão para que eu fosse candidato a prefeito, e, ao mesmo tempo, surgiu esse convite da Casa de Turo Clarim. Eu entrei num dilema triplo, tremendo ao mesmo tempo. Até que chegou um dia que o copo desabou, né? O copo desabou porque eu tive um colega dos tempos de mocidade espírita, que nós entramos no banco, mas nós não sabíamos que ambos estávamos no banco. Nós fomos nos encontrar no banco mais para frente, a gente se conhecia do tempo de mocidade espírita. Mas ele fez carreira, eu não quis fazer carreira no banco. Eu me contentava em ser caixa lá na agência mesmo, porque meu projeto era outro. Eu queria ser caixa, mas não queria fazer carreira no banco. E nós nos encontramos, e ele já no cargo de superintendente regional. Então, puxa, que surpresa, você aqui no banco, pois é, tá. E um dia, numa reunião administrativa, que ele foi lá, ele era gerente regional, eu já estava com o banco saturado. Ele falou, Orson, você está bravo? Eu falei, eu estou. Por que você está bravo? Porque essas reuniões não levam a nada. Todo dia o gerente segura a gente aqui e não vira nada. Isso é uma conversa que vai para lá e vem para cá e não vira nada. Se eu não fosse conhecido dele antes do banco, acho que eu teria sido demitido naquele momento. Ele era superintendente. Então, criou-se um mal-estar ali, foi uma coisa muito desagradável. Eu não consegui conter aquele ímpeto de saturação, digamos assim, e realmente ficou aquele clima. E diante dessa questão, paralelamente a isso, eu liguei aqui para o Clarim de Matão, diante do momento que eu vivi, eu falei, e aí, já acharam aquele funcionário? Eles falaram, não, mas nós estamos esperando você. Eu falei, como assim estamos esperando você? Não, um espírito se manifestou aqui e disse que você virá. Eu falei, como assim? Não, o espírito garantiu que você vai vir para cá. Aí eu falei, venha hoje. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu saí do banco. Fui eu e a esposa, viemos para Matão. Fizemos uma reunião e decidi sair do banco. Mas antes de sair do banco, eu entrei num conflito tremendo, porque eu falei, como é que eu vou ganhar financeiramente? Foi feita uma proposta de emprego, eu seria funcionário do Clarim. Como é que eu vou ganhar para fazer isso? Aí, simultaneamente, eu escrevi. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Naquele tempo era e-mail. Eu escrevi para o Raul e para o Divaldo, simultaneamente, contando a minha história. E a resposta de ambos foi exatamente a mesma. Ambos responderam um pequeno intervalo. Mas, meu filho, você está confundindo as coisas. O Clarim é uma empresa gráfica, é uma indústria de livros. Por que o seu funcionário não pode ser espírita? Qual o problema disso? Você está confundindo as coisas. E aquilo foi um alívio para mim, né? Eu aceitei sair do banco, vir para o Clarim, eles mantiveram o mesmo salário que eu tinha no banco. Eu vim para Matão com a família, revirou a volta da família toda, porque os filhos eram adolescentes. E eu passei, Raul, aproximadamente uns 8 anos, achando que eu tinha alterado o meu planejamento reencarnatório. Achando que tinha sido um erro, porque eu fiquei 6 anos no Clarim e encontrei dificuldades. Tanto que eu saí do Clarim, eu mudei para Catanduva, depois voltei para Matão, eu entrei num processo nervoso,
meio dramático comigo mesmo, na minha história, achando que eu havia alterado o meu planejamento reencarnatório. A ponto de, estando Divaldo em Catanduva, quando eu estava no auge do meu desequilíbrio, digamos assim, sem que eu falasse nada com o Divaldo, que eu não voltei a conversar com o Divaldo, ele me chamou no final da palestra dele, olhou bem para mim e falou: Joana me disse para você não parar nada do que você está fazendo, para você continuar. Porque lá atrás, naquele conflito da pressão para ser candidato a prefeito, da pressão do banco, do convite do Clarim que eu não conseguia administrar, o Divaldo também me chamou e disse: Caio Barchuti me disse que está te ajudando. Então, todos esses fatos foram se tomando, e hoje, Raul, olhando para trás, ele teve mais uma circunstância que se soma a isso, que nem vem ao caso contar. Foram pelo menos 3 ocorrências desse porte, mediúnico, inclusive. As 3 ocorrências, através de Divaldo, espontaneamente, sem que eu perguntasse, sem que eu tivesse revelado nada a ele, diante dos meus conflitos. Hoje eu olho para trás, eu vejo que a minha história era essa mesmo. Embora tenha sido uma grande reviravolta de vida, mas hoje eu estou aqui vendo que o meu programa de vida era para vir para cá mesmo. Meus filhos casaram-se com matonenses. Hoje o Cássio, meu filho, está lá no Clarim como redator. Então eu vejo que é uma história que demonstra aí um planejamento anterior mesmo, embora eu tenha levado aproximadamente uns 8 anos para digerir toda essa transformação que eu impus na minha vida num momento de grande tumulto profissional mesmo.